29 de abril, sexta, lição 5, jovens. Tema: fé que atua. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 24 a 26. É necessário ter fé em Jesus e crer que somos salvos por meio dele, mas há perigo em assumir a posição que muitos assumem, dizendo: estou salvo. Muitos têm dito: devemos praticar boas obras e então viveremos. Mas, à parte de Cristo, ninguém pode praticar boas obras. Muitos hoje dizem: creia, somente creia, e você viverá. A fé e as obras vão juntas, crer e fazer se combinam. O Senhor não requer do ser humano menos hoje do que exigia de Adão no paraíso antes da queda. Perfeita obediência, justiça sem mácula. O que Deus requer sob a aliança da graça é exatamente tão amplo como o que ele requeria no paraíso. Harmonia com sua lei, que é santa, justa e boa. O Evangelho não enfraquece as reivindicações da lei. Ele exalta a lei e a torna gloriosa. Sob o Novo Testamento, não se requer menos do que foi exigido sob o Antigo Testamento. Que ninguém se entregue à ilusão tão agradável ao coração humano de que Deus aceitará a sinceridade, não importa qual seja a fé, não importa quão imperfeita seja a vida. Deus requer de seus filhos obediência perfeita. Para satisfazer as exigências da lei, nossa fé tem de apoderar-se da justiça de Cristo, aceitando-a como nossa justiça, por meio da união com Cristo, mediante a aceitação de sua justiça pela fé. Podemos ser habilitados a fazer as obras de Deus, a sermos cooperadores de Cristo. Se você está disposto a flutuar ao sabor da corrente do mal e não cooperar com os seres celestiais em restringir a transgressão em sua família e na igreja, a fim de que seja introduzida a justiça eterna, você, na verdade, não tem fé. A fé atua pelo amor e purifica a alma. Pela fé, o Espírito Santo age no coração para ali criar a santidade. Isso, porém, não pode ser feito a menos que o agente humano coopere com Cristo. Só podemos ser habilitados para o céu pela atuação do Espírito Santo no coração, pois precisamos ter a justiça de Cristo como nossa credencial, se quisermos ter acesso ao Pai. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos ser transformados diariamente pela influência do Espírito, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração, enobrecer a pessoa toda. Ellen White, Mensagem Escolhidas, volume 1, página 373 e 374. Enfim, a hipocrisia. Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Isaías 58, 3. Hipocrisia, eis uma palavra muito usada ultimamente. Não é raro ouvir que alguém deixou a igreja por causa dos hipócritas que a frequentam. Nessas ocasiões, eu sempre digo: amigo, volte a frequentar, sempre tem mais lugar para mais um. Sei que é duro, mas é a mais pura realidade. Afinal, quem consegue viver somente os ideais? Embora o ideal seja nosso alvo, devemos aprender a lidar com a realidade de que somos disfuncionais.
A hipocrisia é sempre uma oportunidade de aprender como eu devo agir e não só para apontar o erro dos outros. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Em uma das igrejas em que fui pastor, lançamos um projeto com a assistência social da igreja, a ASA, e pedi a um amigo que não era conhecido dos membros que se vestisse de mendigo e ficasse no portão de entrada da igreja deitado, atrapalhando a passagem e pedindo ajuda. Filmamos o momento em que os membros chegavam e incrivelmente pulavam o homem, incomodados com ele e não com a situação dele. Decidi não passar o vídeo, pois já tinha sido muito constrangedor quando o chamei para dentro da igreja e o apresentei. O que você teria feito? Não pense no ideal, pense em como você realmente agiria. Antes de criticar, imagine se você não cometeria o mesmo erro. Diálogo aberto. Conhecimento e prática precisam andar juntos? Você tem dificuldade de praticar o que sabe? Existe uma relação entre conhecimento e fé e entre prática e obra? Depois da advertência feita nos primeiros versos de Isaías 58, o escritor fala do resultado de deixar a hipocrisia de lado. Leia os versos 8 a 12 e você verá que, apesar das incoerências que outros possam cometer, vale a pena viver um cristianismo integral. Afinal, quem diz que sabe e não pratica, não aprendeu nada. Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia!